Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto. Mas antes de apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva. Como foi de fim de semana? Manda pra gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Marcelo Silva protocola projeto de lei que cria o cartão para material escolar a alunos da rede municipal de ensino. Sob coordenação da Brigada de Emergência, Câmara de Campinas faz exercício de abandono de área do edifício. Aumento de casos de coqueluche em Campinas reforça a importância da vacinação. E no esporte, fim do tabu de 15 anos, Guarani vence a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e ganha sobrevida na Série B. Daqui a pouco, então, tudo sobre o derby de número 208. A gente vai falar sobre o futebol amador da nossa cidade. Tem o Vôlei Renata, que começou muito bem a Superliga Masculina de Vôlei. Mas a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e falando sobre emprego. É sempre bom, né? Porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 923 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confira algumas delas. Há vagas para açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, ajudante de serralheiro, armador de estrutura de concreto, atendente barista, atendente de padaria, auxiliar de linha de produção, balconista, carpinteiro, costureira em geral, degustador, empregada doméstica, garçom, jardineiro, mãe social, operador de bobinadeira e promotor de vendas. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole, falando agora sobre saúde, porque aumento de casos de coqueluche aqui em Campinas reforça a importância da vacinação. A cidade já registra 24 casos da doença. Em 2024, a cidade de Campinas registrou 24 casos de coqueluche entre os meses de janeiro e outubro, conforme os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do município. Em 10 meses, esse é o maior número de registros da doença desde 2019, quando foram 15 casos. Antes disso, foram 54 ocorrências no ano de 2018,
Desde então, o índice não havia passado de 5 registros da doença. A gente observou que durante o período da pandemia de Covid, teve uma diminuição de casos que a gente vinha tendo desde antes, né? Então diminuiu bastante, provavelmente secundário ao afastamento social. Então é uma bactéria que ela é uma doença causada por uma bactéria que requer um contato muito próximo, e quando a gente se afasta e faz esses isolamentos, acaba diminuindo o número de casos. E esse ano a gente voltou a apresentar aumento, né, de casos de coqueluche. Não é uma exclusividade de Campinas, a gente está vendo o relato disso nos Estados Unidos, na Europa. Então, tem vários fatores que acabam influenciando. Um pouco da baixa cobertura vacinal, um pouco da questão que muitos anos não circulou e agora ela volta a circular com mais força, atingindo pessoas que não estão protegidas. Então, são vários fatores. A coqueluche é uma doença infecciosa transmitida por via respiratória, causada pela bactéria Bordetella pertussis. Ela compromete o aparelho respiratório, traqueia e brônquios e se caracteriza por ataques de tosse seca. Ela causa uma inflamação numa região da garganta que chama epiglote, e essa inflamação dá a tosse, causa tosse, e é uma tosse incoercível, a pessoa não para de tossir. Era chamada antigamente de tosse comprida, né? Em adultos acaba tendo mais esses sintomas de tosse e às vezes nem tão importante. O problema é em bebê, porque ele tosse, causa essa inflamação, às vezes não consegue nem entrar ar no pulmão do bebê e o bebê acaba tendo uma insuficiência respiratória. No Brasil, a imunização ocorre com a aplicação da pentavalente, disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, e hexavalente ofertada na rede privada. A pentavalente protege contra a coqueluche e ainda contra a difteria, o tétano, a hepatite B e o Haemophilus influenza do tipo B, que causa meningite. Sem dúvida, a vacina é uma forma tão importante preventiva que ela existe há mais de 50 anos, é uma das vacinas mais antigas que a gente tem, ela faz parte do calendário de vacinação, ela é aplicada na forma da vacina pentavalente, que protege contra 5 doenças, sendo que uma delas é coqueluche. As crianças devem tomar com 2 meses, 4 meses, 6 meses, um reforço com 1 ano e 3 meses e depois um último reforço com 4, 5 anos, né? E ela é uma doença que é protegida pela vacina. E a outra indicação da vacina são as gestantes, né? Desde que começou a ter aumento dos casos de coqueluche, até antes da pandemia, passou a ser incorporada a vacinação de gestantes. Porque quando você vacina a gestante vai produzir anticorpo e esse anticorpo passa para o bebê. E o bebê nasce com o anticorpo da mãe. Então, nesses 2 primeiros meses de vida que o bebê ainda não tomou nenhuma dose de vacina, ele está protegido com o anticorpo da mãe se a mãe tiver vacinado. Então, essa é uma população que precisa vacinar. E a outra que a gente vacina são os profissionais de saúde, para que eles não adquiram a doença e transmitam para outros, principalmente para bebês. As doses da vacina contra a coqueluche estão disponíveis em todos os 68 centros de saúde de Campinas. E as salas de vacinação funcionam conforme o horário de cada uma. E para receber o imunizante, não é necessário agendamento. E é importante saber que a tosse comprida, ela é uma doença que no passado, quando não existia vacinação, foi causa de óbitos. Muitos bebês morriam por causa de tosse comprida, né? É só conversar com os avós, com as pessoas mais velhas, que eles vão contar essas histórias. E que com o advento da vacinação, a gente conseguiu proteger muitas crianças de uma doença que, infelizmente, acaba levando o óbito de uma maneira muito angustiante, que é o bebê começar a ficar roxo, com falta de ar, de tanto que ele tosse. Deixe sempre a carteirinha de vacinação atualizada. E olha só, o projeto Desenvolve Amarais levou para a região a construção do espaço de convivência e planejamento do Parque Linear do Córrego da Lagoa. Nos últimos 50 anos, a região dos Amarais, localizada ao norte do município de Campinas, passou por marcantes transformações territoriais, de rural para urbana, surgindo então os primeiros bairros dos Amarais, Jardim Campineiro, São Marcos e Santa Mônica, um momento desafiador relembrado pelos moradores. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, só a água tinha assim no chão, assim que a gente morava praticamente dentro da lama. Aqui era muito feio, cheio de tudo escuro, não tinha luz.
e tudo no barro, tudo era barro. Aqui era um verdadeiro lixão, a água corria, você via a água corria aqui, carregava pessoas, até invadiu barraco de pessoas que eram doentes, era só barraco aqui. A população foi crescendo e o processo de urbanização intensificou. Hoje, vivem na região cerca de 20 mil pessoas. Com isso, a necessidade de planejamento para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Uma movimentação que acontece por meio de parcerias, investimentos e ações a longo prazo. Aqui, na região dos Amarais, em Campinas, um projeto piloto tem chamado a atenção de outras comunidades. É o Desenvolve Amarais, uma iniciativa da Fundação FEAC que prevê ações em conjunto com vários órgãos, visando o desenvolvimento e a transformação do território. A nossa ideia é testar algumas tecnologias, algumas iniciativas aqui nesse território para que a gente possa replicá-lo, né, em outros territórios da cidade, respeitando a dinâmica de cada território, mas algumas ferramentas aqui para a gente é importante testar e estamos bem contentes com o que está acontecendo aqui. Um protocolo de intenções para o desenvolvimento territorial da região dos Amarais e São Marcos foi celebrado com uma parceria da Prefeitura de Campinas no dia 27 de abril, data que a Fundação FEAC completou 60 anos. Essas parcerias, na verdade, são fundamentais, né? Porque muitas vezes a gente não consegue, às vezes, elaborar um projeto, ter esse recurso para a gente implementar esses projetos. O primeiro passo é a escuta da comunidade e o diagnóstico das necessidades e problemas que precisam ser enfrentados. Por isso, em julho deste ano, foi criado o Comitê Comunitário dos Amarais. Estudo, alinhamento e articulação na busca de soluções. Um território, ele é feito primeiramente por pessoas. Então, a gente precisa desenvolver pessoas, potencializar, dar espaço para as potências que já existem nas pessoas. E o que a gente quer é só ser um facilitador desse processo. Em agosto, mais uma etapa do Desenvolve Amarais foi concretizada. Uma solicitação antiga da comunidade foi atendida e a praça, com espaço de lazer, paisagismo e iluminação, foi entregue. Eu moro aqui desde 77, muitos anos, hein? Mais de 40. E esse espaço aqui era um lugar de descarte de lixo, né? Era como um aterro sanitário, abandonado por tudo e todos. E hoje, com a transformação, né, o pessoal aproveita, para a gente que mora aqui, para nós da região, é bom o espaço, né, e transformador. Então hoje, com essa iluminação, essa pracinha ampliada aqui, facilitou muito. Aqui foi uma coisa que veio a calhar muito bem, porque a FEAC chegou aqui com essa proposta de fazer um plano piloto aqui, fizemos e deu certo. E eu creio que não fica só nisso, a gente tem muito mais para fazer. Com a limpeza no entorno, o córrego da Lagoa começa a respirar novamente. Esse é o primeiro passo para a recuperação da área e implantação do Parque Linear. Até o nosso riozinho aqui, que só carregava lixo, foi revitalizado e já vemos até peixe já dentro do rio. Não muito peixe, mas vemos alguns peixes já no rio. E esse projeto a gente quer ampliar, porque essa área, além de ser na beira do córrego, ela é um parque linear, né? O Parque Linear, ele foi desenvolvido, é um programa desenvolvido dentro do Plano Verde, que identificou áreas estratégicas com déficit de áreas verdes, para a gente recuperar e transformar em espaços verdes. Então esse projeto vai continuar, além da revitalização dessa praça, a gente pretende continuar por todo o Parque Linear, melhorando a condição também do rio, né, do Ribeirão Quilombo, que também é uma zona estratégica, que é um ribeirão importante, né, na produção de água. Então a gente tem ganhos ambientais, ganhos sociais e ganhos também para o recurso hídrico. Pretendemos potencializar as organizações locais também. Então tem uma série de iniciativas envolvendo a universidade, a sociedade civil, o Estado, para liberar o potencial que está presente aqui no território já. Parcerias que geram resultados, que representam recomeço, mudança, valorização, qualidade de vida e ações que serão levadas como exemplo para outros territórios. Olha, a população está feliz com tudo que está acontecendo. Nós estamos,
agradecidos porque quando esse projeto foi lançado há muitos anos atrás, a expectativa que acontecesse era muita, né? Mas demorou e muitas pessoas não viu o que está acontecendo e muitos não conseguiu chegar para partilhar o espaço, né? Mas as novas gerações vai aproveitar de tudo uma conquista nossa da região, né? E é difícil um órgão que põe a mão e tem coragem de enfrentar os desafios da comunidade. Graças a Deus eu nunca esperei que isso aqui ia mudar, que hoje nós temos uma vila bem formada, bem arrumada. Bom, não se faz desenvolvimento territorial sem parcerias, né? A FEAC pretende ser uma articuladora entre primeiro, segundo e terceiro setor para apoiar que cada organização, de cada entidade, com as suas responsabilidades, com os seus projetos, possam juntos se coordenarem. Então a ideia da FEAC é atuar como uma potencializadora de outros atores no território. Foi muito bom, né, para nós moradores daqui, né? Porque antigamente aqui não tinha, era muito desvalorizado, muito mesmo, sabe? Mas hoje não, hoje quem morou aqui há anos e reside no mesmo lugar, vê a ampliação que isso aqui está hoje. Valorizou muito, pegou muito valor, bastante. Meio-dia mais 20 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e olha só, hoje e amanhã, às 7h30 da noite, no Teatro Oficina do Estudante, lá no Shopping Iguatemi, acontece o espetáculo Maroquinhas Frufru. O musical inclusivo conta a história de doceiras talentosas que competem pelo prestigiado prêmio, um colar de pérolas, o que acaba despertando a cobiça e a inveja das concorrentes e de cidadãos aparentemente respeitados de uma pequena cidade do interior, gerando uma grande confusão com atrapalhadas, trapaças, roubos e amores não correspondidos. A peça conta com audiodescrição e também libras. Entrada franca. E na quarta-feira se apresenta às 7h30 da noite no Teatro Castro Mendes. Meio-dia agora, mais 21 minutos. Vamos com as notícias do Legislativo, porque o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que quer a criação de um cartão para material escolar a alunos da rede municipal de ensino. O vereador Marcelo Silva protocolou o projeto de lei número 209 de 2024 para instituir em Campinas a criação do cartão material escolar. Segundo a proposta, por meio de um cartão magnético, a administração municipal deverá disponibilizar o auxílio financeiro para a aquisição dos materiais escolares básicos indicados pela Secretaria de Educação. Isso é uma ideia muito bacana que surgiu dos proprietários de papelaria aqui na cidade de Campinas. A gente sabe que o setor vem sofrendo um pouquinho, então a ideia qual que é? É formar ou fazer um cartão, né, em que os pais eles podem escolher dentro, obviamente, do que for recomendado pela Secretaria de Educação, o material da sua criança. E mais do que isso, né, levar a criança junto para que a própria criança escolha o seu caderno, escolha a sua régua, escolha o seu lápis, a borracha que você vai querer dentro de um orçamento. E aí com isso, o que você faz? Você fomenta também a economia local da cidade nesse ramo que vem sofrendo já há um tempo. O cartão magnético deverá conter obrigatoriamente o nome do aluno e o número do CPF de seu responsável legal e o código do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O cartão material escolar funcionará como um cartão de débito e o valor do recurso financeiro será fixado pelo prefeito por meio de decreto e deverá ser creditado anualmente. A entrega deverá ocorrer até 31 de março do ano letivo e, caso não faça o uso do crédito, o recurso disponibilizado retornará para a Secretaria de Educação. De acordo com o parlamentar, a compra dos materiais escolares por meio do cartão poderá ser realizada em qualquer estabelecimento comercial varejista de artigos de papelaria e material escolar, sediado e registrado no município de Campinas, com credenciamento prévio. É um projeto bacana, onde você traz a criança, você traz o pai, não chega com o material pronto, é isso daqui. E muitas vezes você pode também sofrer redução, no valor
uma vez que você vai ter muito mais zelo, muito mais cuidado com aquilo que você está gastando. A gente sabe que o setor vem sofrendo um pouquinho, então a ideia qual que é? É formar ou fazer um cartão, né, em que os pais eles podem escolher dentro, obviamente, do que for recomendado pela Secretaria de Educação, o material da sua criança. E mais do que isso, né? Levar a criança junto para que a própria criança escolha o seu caderno, escolha a sua régua, escolha o seu lápis, a borracha que você vai querer dentro de um orçamento. E aí com isso, o que você faz? Você fomenta também a economia local da cidade nesse ramo que vem sofrendo já há um tempo. Então é um projeto muito bacana, nós já tivemos algumas reuniões. Agora queremos aí implementar isso, sabemos que tem que existir um diálogo com o Poder Executivo para que isso seja implementado. Mas, mais uma vez, né, um projeto bacana, onde você traz a criança, você traz o pai, não chega com o material pronto, é isso daqui. E muitas vezes você pode também sofrer redução, né, no valor, uma vez que você vai ter muito mais zelo, muito mais cuidado com aquilo que você está gastando. Pensando na segurança dos colaboradores, a Câmara de Campinas promoveu um exercício de evacuação do prédio para, caso ocorra algum acidente, os colaboradores saiam do local em segurança. Sob a coordenação de brigadistas, os colaboradores da Câmara Municipal de Campinas participaram de um exercício de evacuação diária para casos de incêndio. Os brigadistas, em primeiro lugar, todos eles receberam um treinamento, né, para estarem atuando dentro da brigada. E a orientação é a gente tem um plano de emergência que foi divulgado com todos os procedimentos, né, de segurança. Hoje vai ser um trabalho mais, vamos dizer assim, mais simples, objetivo, onde os principais procedimentos vai ser o quê? Após a sirene soar, eles vão estar orientando a população da casa a se dirigir aos 2 pontos de encontro que a gente tem, né? Um que fica na concha acústica, né? Um lugar que a gente apelidou de concha acústica, que é o estacionamento aqui interno, e o outro em frente à portaria 4 aqui. Né? Então, assim, basicamente vai ser esses os procedimentos de segurança, orientar a população a partir do toque da sirene para evacuar. Após essa evacuação, o pessoal vai verificar, vai fazer uma atividade de rescaldo, né, nesses locais, para ver se todo mundo saiu. E então eles vão permanecer aguardando no ponto de encontro as orientações. Na ocasião, o alarme de segurança é disparado por toda a Câmara e os brigadistas auxiliam os colaboradores a evacuar os setores. A Brigada de Emergência da Câmara Municipal de Campinas é formada por 33 voluntários, sendo servidores de carreira e comissionados que passaram por uma série de treinamentos para saber como agir em situações de incêndio ou outras emergências. O segundo treinamento que a gente tem, ele é muito bom para a gente poder treinar na prática, como que vai ser no dia a dia, quais são as especificidades de cada setor, mas ele foi bem tranquilo, foi bem rápido, foi um simulado muito produtivo para a Câmara. E qual é a importância para que todas as orientações sejam seguidas corretamente? Qual a importância que os funcionários dentro de cada setor sigam também as ordens quando, por exemplo, for pedido para evacuar a área? É importante que é para a segurança de todos, né? Então é um trabalho em conjunto, por isso que a brigada são 33 voluntários, né? E é muito importante estar em conjunto, então todo mundo obedecer às ordens que a gente passar para eles. Por isso, através do Sigadoc, através do intranet, a gente comunica o pessoal que vai ter o evento, que vai ter o simulado, que é para obedecer e também com os folders indicativos de onde será a saída, qual será o melhor caminho a ser tomado. E olha só, hoje, daqui a pouco, viu, às 2 horas da tarde, sob o comando da Comissão de Constituição e Legalidade, acontece a audiência pública que vai debater o projeto de lei de autoria do prefeito que altera regras de utilização do solo público municipal para a utilização de equipamentos de comércios em instalações não removíveis e removíveis, sob responsabilidade da Serviços Técnicos Gerais, SETEC.
Quem quiser participar, a entrada é pela Avenida da Saudade, número 1004, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. E às 6 horas da tarde acontece reunião ordinária de número 63. Os vereadores vão se reunir para discutir e votar 5 projetos. Entre eles está em análise inicial 2 proposições do vereador Paulo Gaspar que juntas revogam 3 leis municipais que, apesar de estarem vigentes, se tornaram obsoletas e caíram no desuso. Entre elas está uma lei de 1952, que manda prolongar até o nível do teto o cano de escapamento dos auto-ônibus. Para conferir a pauta completa, é só acessar o site do Legislativo no campinas.sp.leg.br. E ontem Campinas parou para assistir o derby de número 208 no Moisés Lucarelli. Depois de um primeiro tempo fraco tecnicamente, na etapa final, o Guarani foi disposto a conquistar a vitória e conseguiu. A primeira oportunidade foi do Guarani na cobrança de falta de Heitor. A bola desviou na barreira e saiu em escanteio. Aos 10 minutos, a Ponte respondeu, Castro roubou a bola. Jé tocou para Dodô, que finalizou, mas à esquerda do gol. Aos 39 minutos, após bate e rebate, a bola sobrou para Jé, que de voleio jogou por cima. Era lá e cá. Caio Dantas dominou e serviu para Heitor, que chutou fraco. No segundo tempo, aos 13 minutos, Luan Dias tabelou com Caio Dantas. E cara a cara, parou em Luan Ribeiro. Até que aos 23 minutos, o Guarani começou a jogada pela direita. Heitor tocou para Matheus Bueno, que caminhou, teve liberdade e da entrada da área chutou no cantinho de Luan Ribeiro, que se esticou e não alcançou. 1-0 Bugre. Aos 32 minutos, Luan Dias recebeu o passe de Caio Dantas, limpou a marcação e bateu colocado, mas essa Luan Ribeiro alcançou e ficou nisso. No derby de número 208, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Guarani 1. Começando pelo lado vitorioso, né? O técnico Alan Al corrigiu bem a equipe no intervalo. Foi um outro Guarani que voltou para a etapa final com mais personalidade, querendo a vitória. Tanto que a Ponte não teve nenhuma oportunidade e aí o Bugre então foi recompensado com o gol de Matheus Bueno. Vitória que dá ânimo à equipe, que mesmo com a vitória segue na lanterna da Série B, mas agora com 31 pontos, a 5 do Botafogo de Ribeirão Preto, que é a primeira equipe fora da zona da degola. Bugre volta a campo na quinta-feira contra o Sport, fora de casa, partida complicadíssima. Do lado derrotado, a Ponte Preta se complicou na Série B. É a pior equipe do segundo turno, tem apenas 2 vitórias em 13 jogos, entrou na zona de rebaixamento, está jogando muito mal e o técnico Nelsinho Batista, as notícias, a diretoria ainda não confirmou, mas já tem a informação de que ele não continua à frente da equipe na sequência da Série B. Então, situação complicada da Ponte, que agora vai ter que correr atrás de treinador. E volta a campo depois de amanhã, viu? Já na quarta-feira, 7 horas da noite, contra o Brusque, novamente aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Vamos falar agora de futebol amador aqui no Jornal Câmara Notícia, porque nós tivemos uma última rodada. Então, olha só, pelo Grupo A, vamos aos resultados e já com a classificação, porque o Bangu fez 4-1 no Carlos Lourenço, os meninos da VR 5-0 para cima do Defensor, Granada 4-1 contra o Cruzeirinho e o Icaraí perdeu do Jardim do Lago por 3-0. Os classificados, os 4 primeiros, então, do Grupo A, avançaram o Bangu, meninos da VR, Granada e Icaraí. Isso é o Grupo A. Nós temos também o Grupo B, todos da Série Ouro. O Vila Rica 2-1 para cima do São Marcos, Cafezinho também 2-1 em cima do Morro, Jardim Fernanda 3-0 no Três Marias e o Oziel ficou no empate com o Amigos por 2-2.
Classificados do Grupo B, Vila Rica em primeiro, Cafezinho na segunda colocação, Jardim Fernanda na terceira e Morro na quarta colocação. Grupo C, da Série Ouro do futebol amador aqui de Campinas, Bartiras 3-0 para cima de Monte Cristo, Parque Brasília 2-1 no 31 Novo Horizonte, São Bernardo perdeu para a União Maloca por 3-0 e Unidos do Ademar ficou no empate com o Bayer Itajaí em 2-2. Os classificados do Grupo C, Parque Brasília em primeiro, União Maloca em segundo, Unidos Ademar em terceiro e o Bayer Itajaí na quarta colocação. E por último, o Grupo D, Vila Boa Vista 1, Veracruz também 1, o Flamengo 3-0 para cima do Galácticos, Formosa 1, Acadêmicos também 1 e o Pureza venceu o Imperial por 3-0. Os classificados, Pureza em primeiro, Flamengo em segundo, Formosa em terceiro, Acadêmicos em quarto. Portanto, nós temos aí então os classificados do Grupo D do futebol amador da cidade de Campinas. Só rapidinho falando sobre o vôlei Renata, porque teve Superliga Masculina de Vôlei aqui em Campinas também, nesse último domingo. Foi recheado a cidade, né? Teve futebol amador, teve Campeonato Brasileiro da Série B e teve vôlei também, porque a equipe de Campinas estreou muito bem na Superliga Masculina de Vôlei, recebeu a equipe do Goiás e venceu por 3-0, parciais de 25-12, 25-20 e 25-18, volta à quadra na terça-feira da semana que vem, dia 29, novamente aqui no ginásio do Taquaral. Na semana que vem, na segunda-feira ou na própria terça, a gente fala mais sobre esta partida válida pela segunda rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Meio-dia mais 35 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Como a criatividade e a interação são importantes na sala de aula. A nossa equipe conversou com a coordenadora de uma escola estadual aqui de Campinas que desenvolveu 2 atividades super interessantes. A partir de agora, fique com o quadro De Olho na Educação. Bom, é isso aí, pessoal, é o quadro De Olho na Educação e olha só, um assunto hoje super importante, porque nós vamos falar sobre a criatividade, o quanto ela é fundamental na sala de aula. Por isso eu vou conversar aqui com a Patrícia Carvalho Pinheiro, que é a coordenadora da escola. Estamos na Escola Estadual Hildebrando Siqueira. É isso, Patrícia? Tudo bem? Muito obrigado por atender a gente aqui no quadro De Olho na Educação. Boa tarde, obrigada a você, obrigada a todos que estão assistindo. É isso mesmo, nossa escola fica aqui no Jardim Aurina, na região leste de Campinas. A nossa escola já tem 47 anos, está consolidada entre os 2 segmentos de ensino, ensino médio no período da manhã e ensino fundamental nos finais no período da tarde. E essa temática é muito relevante, né? Porque quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em desenvolvimento do ser. E é na escola que os seres se desenvolvem primeiramente. Sem dúvida. Né? A primeira sociedade em que o ser humano vive é a família, mas tanto a família quanto o conhecimento religioso são extremamente fundamentais para a criação do ser humano. Ele se consolida com o conhecimento científico. Sem dúvida. Se desenvolve na escola. Né? Então, nós somos 3 alicerces da formação desse ser. Então, ser criativo é ser humano. Você conseguir ser capaz de se desenvolver em vários setores, né? Em tudo que a gente trabalha, a gente precisa ter a prática de pensar, de se conectar, de pensar no futuro e de botar as mãos na prática, né, em massa para poder fazer. E a criatividade é fundamental nisso, nesse tema. Pois é, e por falar em criatividade, aqui na escola, né, a gente vai falar de algumas atividades que são realizadas em sala de aula, justamente explorando aí o que os alunos têm de melhor de criatividade. São alguns programas, como que é? Então, a gente tem como base, dentro do processo educacional, isso não só na nossa escola, mas dentro do sistema da SEDUC, né, da Secretaria Estadual da Educação, o trabalho por metodologias ativas, que são aulas diferenciadas, que são capazes de fazer com que os alunos desenvolvam habilidades e competências de formas diferentes, porque as pessoas são diferentes nas suas formas de aprendizagem. Tem gente que aprende melhor quando vê algo, tem gente que aprende melhor quando faz,
tem gente que aprende melhor ouvindo. Então, a gente precisa diversificar as estratégias de avaliação, as estratégias de aula, para fazer com que os alunos possam ser capazes de desenvolver os seus potenciais da maneira que for melhor para cada um, né? Então, essa diversificação através de formas diferenciadas, que é a prática das metodologias ativas, elas já estão enraizadas dentro do nosso projeto de educação. Esse ano, na nossa escola, a gente conseguiu fazer isso de alguns modos diferenciados, com o desenvolvimento de alguns projetos específicos ou com ações específicas de professores em sala de aula com atividades que nós chamamos de boas práticas, né? Atividades que os professores acabam desenvolvendo numa sala, vê que dá certo, e aí utiliza essas mesmas técnicas depois em outras salas de aula, replica isso falando aos colegas, dando dicas. Então, essas replicabilidades, aconteceram em alguns momentos na nossa escola. Os projetos escolares, eles são mais amplos, né? Atingem um número maior de educandos. Mas existem as ações específicas que alguns professores realizaram nas suas disciplinas especificamente. No caso do convite, né, que a gente recebeu para falar aqui com vocês hoje, foram 2 ações específicas que a escola acabou desenvolvendo. Pois é, uma é o café literário. Isso. Como que é? Estou curioso para saber. A gente, esse ano, a partir, na verdade, desde o ano passado, algumas plataformas educacionais foram introduzidas dentro das escolas estaduais do estado de São Paulo, né, por conta das mudanças que houveram na Secretaria de Educação e tudo mais. Esse ano, uma dessas plataformas educacionais é a plataforma Leia. É uma plataforma que disponibiliza milhares de livros a todos os alunos da escola pública. Muitos desses livros ligados a literaturas que são cobradas em vestibulares e Enem. E esses livros estão lá nessas plataformas e os alunos podem ler através do aplicativo no celular, sem, inclusive, ter gastos de dados móveis, né? Quando ele entra no aplicativo do Centro de Mídias SP, ele já tem o patrocínio dos dados. Então, ele consegue utilizar essas plataformas por este aplicativo. Não gasta internet. Não gasta internet. Então, a plataforma Leia tem essa disponibilidade de livros. O que a professora de língua portuguesa e literatura da 3ª série fez com os alunos para estimulá-los a lerem, né? Porque a literatura, vamos combinar, né? A leitura é a base para a compreensão e para a formação de vocabulário, para a compreensão de mundo e formação de vocabulário. Quando você lê, você sabe como se escreve uma palavra, né? Você aprende a elucidar palavras e você vai ampliando o seu vocabulário. Então, para estimular os alunos a desenvolverem esse hábito da leitura com maior frequência, o que a professora fez? Ela selecionou uma série de livros. Perfeito. Ligados aos vestibulares da Unicamp, da USP, das grandes universidades, e trouxe a eles. Esses livros todos têm na plataforma. Os alunos puderam escolher o livro que eles queriam. Então, eles tiveram essa liberdade de escolher o livro. E aí, ao final do tempo que ela deu para que eles lessem, que foi de um mês, ao final desse mês, eles fechavam através de um sarau, mas um sarau só entre a turma. Eles contavam as histórias que os livros contaram para eles, que eles aprenderam com os livros que eles leram. Legal, fantástico. Coletivamente, né? Alguns montando cartazes, outros portfólios. Pois é, aí que entra a criatividade, né, Patrícia? Compartilhavam isso, e aí eles deram a ideia, professora, já que a gente vai compartilhar mesmo, vamos fazer um café da manhã junto. Aí a gente fica até mais divertido. Mas tem um cafezinho, um pão de queijo? Isso, aí cada um traz um prato, eles já fazem festa. Então, ela fez uma sugestão e eles vieram com agregações a essa sugestão. Então, houve sim um primeiro momento do stand-by, de sair do stand-by com a professora dando começo, né? Mas a partir do momento que eles escolhem os livros, que eles escolhem a forma como que eles vão apresentar, outros trocaram de livro para o meio do caminho, porque não gostaram muito desse, que eles quiseram trocar e foram pedindo dicas uns para os outros. Sensacional. Então, foi dessa forma que eles foram desenvolvendo o café literário. E aí, a gente teve uma combinância dessas ações, a coisa de 1 ou 2 semanas atrás, né? E foi nessa combinância que a gente acabou fazendo fotografias, publicando nas redes sociais da escola, que acabou que algumas pessoas ficaram cientes do projeto que a gente estava desenvolvendo aqui. Bom, Patrícia, a gente vai falar já também sobre a Festa das Nações.
que eu também dei uma lida, é super interessante, já a Patrícia vai falar, mas eu gostaria que você falasse sobre essa questão que envolve aí a criatividade, porque tem um momento certo, né? Eu acho que isso é importante a gente abordar também. Tem um momento certo, como que é isso? Bem, a gente vive num mundo cada vez mais imediatista, né? E os jovens estão dentro dessa geração imediatista, né? De querer tudo à hora, de querer tudo em cima, de querer tudo rápido, mastigado. Eu acho que o fato de ter muito acesso a muita informação e a pouca formação... Eu já percebo isso no meu filho, que tem 4 anos. Imagina quando ele chegar aos 15. Meu Deus. Se hoje a coisa já tá assim, né? Imagina daqui... Porque eu acho que até a geração do meu filho já vem assim, imediatista, é tudo na hora. Ele já mexe no celular melhor que eu, viu, Patrícia? Exato, uma coisa impressionante. Isso é óbvio. Os alunos sabem muito mais de tecnologia do que eu, mesmo com 25 anos de magistério. Então, é muito óbvio. Não, a minha base tecnológica é de outro tempo, né? A nossa base é de outro tempo. Sem dúvida. Mas eles têm muita informação, coisa que na nossa geração, para a gente ter acesso às informações... Eu, por exemplo, morava na região dos diques, aqui em Campinas. Para eu fazer trabalho de pesquisa para a escola, eu atravessava a cidade toda para ir à biblioteca da prefeitura. Que era a biblioteca. Tinha de base para pesquisa. Pegava aquele monobloco e ia escrevendo. Isso, livros, inclusive. Livro e ia passando a limpa, né? E a gente não tinha material pedagógico, a gente não recebia material em caderno, livro didático, apostila, nada disso. E livros eram todos muito caros. Então, era uma coisa que era muito difícil se ter acesso, né? Principalmente para uma menina pobre de periferia como eu, que eu nunca fui dotada de privilégios. Então, a nossa geração e a grande maioria da população, assim como eu, a maior parte da população não tem privilégios, a gente vem de uma realidade completamente diferente. Mas a gente também foi crescendo com essa evolução da sociedade. A gente viu que esses alunos que estão hoje numa outra realidade diferente da nossa, que eles têm todos os livros do mundo na palma das mãos, né? Eles só precisam saber como usar essas informações, que muitas vezes eles acabam utilizando o que eles têm de um recurso que poderia ser benéfico, facilitador, contra eles mesmos, ou no momento inoportuno, ou utilizando o celular de forma equivocada em sala de aula, ou atrapalhando a aula por conta de excesso de necessidades imediatistas. Então, a criatividade ela é muito importante, mas ela precisa estar linkada com outro conceito que é muito fundamental dentro do processo educacional, que eu vejo dessa forma, pelo menos, que é o protagonismo juvenil, que é você saber utilizar os recursos que você tem da maneira apropriada para fazer com que você precisa aconteça. Perfeito. Né? De forma a não prejudicar ninguém. De forma a se tornar um líder, de forma a se tornar uma pessoa capaz de tomar decisões de uma forma lúcida e não de truncar as coisas, né? Então, para isso, é que o professor ainda é um ser fundamental no processo educacional. Eu sou totalmente a favor da educação presencial, porque o professor é o condutor disso, é o adulto da relação, né? Pra não brincar, porque às vezes tem professor que é mais criança que aluno. Isso não é coisa ruim, não. Muitas vezes isso é coisa boa também. Mostra que o professor é capaz de desenvolver a criatividade com os seus alunos. Mas é o adulto da relação no sentido de conduzir o aluno para que ele possa saber desenvolver essa criatividade de forma positiva, de forma construtiva, de forma a fazer com que ele cresça, amadureça e aprenda da melhor maneira possível, sem fazer com que outra pessoa possa ser prejudicada. Bom, gente, daria pra gente ficar aqui 1 hora conversando com a Patrícia, porque ela tem uma facilidade impressionante de se expressar, de se comunicar, não é? Professora e tudo mais, mas o nosso tempo está acabando, Patrícia, por incrível que possa parecer. Então, pra gente, não é, conseguir dar conta da pauta aqui, eu gostaria que você falasse justamente sobre a Festa das Nações. Como que é isso? Foi um projeto que eu trouxe selo para a escola, já é um projeto que eu desenvolvo há alguns anos por todas as escolas pelas quais eu passei, mas eu falo que o projeto eu trouxe, mas eu não fiz. Nós fizemos juntos. Eu, os professores da escola, os alunos da escola, todo mundo abraçou a ideia. Então, quando as pessoas abraçam a ideia, as coisas saem mais perfeitas, né? Não perfeitas porque nada é perfeito, mas mais bem feitas, bem construídas, né? O projeto Festa das Nações teve como objetivo principal na nossa escola esse ano 2 coisas. Primeiro, trazer a capacidade dos nossos alunos trabalharem em equipe. Ótimo.
porque a gente tinha um problema muito sério em muitas turmas, que eram... Os professores sempre vinham a mim e falavam a mesma coisa. Eles são grupinhos, é uma sala muito heterogênea. O grupinho aqui é assim, o grupinho é assim. Mas eles não são grupinhos, eles são turmas. Então, o primeiro objetivo era fazer com que eles pudessem aprender a trabalhar em equipe. E o segundo objetivo era trabalhar com a questão do conhecimento de culturas diferentes, de diversificação cultural. Porque um outro problema que a gente via, em algumas séries especificamente, era a questão do bullying, do preconceito, por não se atentar às diferenças uns dos outros. Não, mas as pessoas são diferentes. Então, vamos abordar as diferenças dentro de uma perspectiva positiva para a gente ver que o diferente não é ruim. O diferente é diferente. É só diferente. E que as pessoas precisam aprender a respeitar essas diferenças. Então, nós fizemos essa organização, cada sala de aula ficou responsável em representar um país. O projeto tem como base utilizar um evento multiesportivo, como foi as Olimpíadas esse ano em Paris, utilizando, então, a possibilidade dos alunos escolherem que cultura, que país, já que eles também, pela televisão, tiveram contato com povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Então, isso deixam com curiosidade para desenvolver uma criatividade de pesquisa, de saber que mais dos países. E aí eles puderam escolher os países que eles queriam representar. E a gente fez um evento aqui no dia 30 de agosto, que culminou, que fechou esse processo. Foram 2 semanas em que eles foram treinando, ensaiando, e decorando sala, e fazendo pesquisa, e fazendo bandeira, e criando gritos de guerra. E aí cada sala apresentou o seu país no palco no dia 30, apresentando alguns itens, alguns critérios específicos que eles tinham de obrigatoriedade. A gente chamou algumas pessoas para serem jurados, dessas apresentações, porque era importante também para eles se sentirem motivados, que aquela coisa, a gente vive numa sociedade capitalista de consumo que é competitiva. Não dá para fugir disso, E a gente pode pegar, então, já partes positivas da competição e trazer para o mundo real deles. Para a prática. E aí, a gente também valorizou, premiou as salas que venceram e tudo mais. Valeu, Patrícia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, Tô sempre de olho na educação. Tchau. Você sabia que os projetos, antes de virarem lei, precisam passar pela avaliação das comissões e votação dos vereadores aqui na Câmara Municipal? Para você entender como funciona o Legislativo, vamos acompanhar o nosso quadro Passou pela Câmara de hoje, que vai falar sobre o Programa Adoção de Praças Públicas. O programa Adote uma Praça de Campinas está aberto não só para empresas, mas também para associações, sindicatos, entre outras entidades. E quando isso ocorrer, há uma situação em que a prefeitura pode executar alguns serviços de manutenção nesses locais. Uma ação que estimula a preservação de áreas verdes da metrópole e promove a participação social por meio de parcerias. Mas essa iniciativa só foi possível porque ao longo dos últimos anos a norma teve alterações e tudo isso passou pela Câmara. O programa funciona desde o ano de 2000 e foi viabilizado por meio da Lei Municipal 10.704 e regulamentado pelo Decreto 13.819 do mesmo ano. A proposta inicial era que a iniciativa privada e entidades colaborassem com o poder público na ação de urbanização e revitalização de praças, criando novas opções de lazer e recreação aos moradores, além de deixar a cidade com um visual mais bonito. Conforme a legislação, o projeto urbanístico da praça poderia ser elaborado pelo interessado ou pelo Departamento de Parques e Jardins. Hoje nós temos aí 270 praças adotadas. É uma média, entram 10 por mês, a gente cancela 4 em média. O contrato é por 5 anos, onde a pessoa faz a manutenção da praça.
Se ela quiser fazer uma obra, ela precisa apresentar o projeto para o DPJ e aí a gente aprova ou não, modifica. E é uma coisa muito bem-vinda, porque Campinas tem muitas áreas verdes, né? 25 parques, as praças. Então toda adoção ajuda muito a prefeitura. Em março do ano passado, o vereador Eduardo Magoga protocolou o projeto de lei complementar número 21, que acrescenta 2 parágrafos ao artigo 6º da Lei de Adoção de Praças. Uma ferramenta de incentivo ao pertencimento e cuidado com o espaço público. Quando a gente modificou a lei, muita gente entendeu que a gente estava criando um mecanismo para favorecer as empresas que faziam a adoção de praças pequenas e de canteiros. Só que essa palavra praça, ela se estende a praças, por exemplo, que às vezes tem 1 cômodo, 2 cômodos e também tem às vezes ali um espaço para atividade de trabalhos sociais. Então a mudança ela vem nisso, nesses locais onde essas instituições fazem uso sem fins lucrativos. O projeto passou pelas comissões de Constituição e Legalidade, Política Urbana e Meio Ambiente. Na época, o vereador Zé Carlos foi o relator do projeto na Comissão de Legalidade. Nós fizemos parecer na Comissão de Constituição e Legalidade dessa lei que é do vereador Eduardo Magoga, porque não tem nada de inconstitucionalidade. Ele fez um substitutivo total que deixa ao Poder Executivo se ele faz a manutenção dessas praças que foram adotadas ou não. Então fica a critério do Poder Executivo. Se o Poder Executivo achar que o adotante não tem condições de limpar, né, essa praça, fazer a manutenção corretamente, aí o Poder Executivo vai lá e faz a manutenção. Eduardo Magoga atualizou a proposta com o substitutivo total, que foi aprovado em primeira votação na 51ª reunião ordinária, no dia 4 de setembro de 2023. E essa mudança do parágrafo, ela traz uma contrapartida para essa instituição. Então, quando a instituição presta um serviço gratuito para a comunidade, gerando uma ação social, ela pode requerer da prefeitura uma ajuda no quê? Arrumar o passeio, onde crianças e pessoas circulam, e também com a limpeza de poda de mato e poda de árvore, que aí é um serviço que às vezes acaba sendo muito oneroso para a instituição. Às vezes a instituição não tem condições de manter um professor, de manter um curso gratuito e também fazer essas manutenções. Então é uma contrapartida também daquele trabalho que ela oferece para a sociedade. O substitutivo entra em discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, em votação o substitutivo total. Vereadores favoráveis votarão sim, contrários não. Em votação. Vereador Rodrigo, favor informar o resultado da votação. Presidente, nós temos 28 votos favoráveis ao projeto. Com 28 votos favoráveis, está aprovado o substitutivo total. A segunda votação aconteceu na reunião ordinária de número 22 e foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente Luiz Rossini, temos 25 votos favoráveis e nenhum contrário. Com 25 votos favoráveis, o substitutivo está aprovado. Após a aprovação unânime do Legislativo, o substitutivo total se tornou a Lei Complementar 474 e foi sancionada no dia 22 e publicada em Diário Oficial no dia 23 de maio deste ano. Em agosto, o vereador Zé Carlos protocolou o projeto de lei complementar número 58, propondo mais uma alteração. De acordo com o parlamentar, a proposta vai ampliar a abrangência do programa. Mais uma pessoa jurídica possa adotar também uma praça, porque hoje a lei diz que só uma pessoa jurídica ela pode fazer a adoção de praça. E aí a pessoa pega uma praça muito grande para adotar e a praça muitas vezes fica abandonada por falta de manutenção. Então nós estamos fazendo um projeto, nós fizemos esse projeto para que mais que uma entidade ou pessoa jurídica possa adotar essa praça para juntos fazerem a manutenção corretamente como deve ser feita. A praça ficaria melhor conservada para toda a população do entorno, porque a gente vê muitas praças por aí que foram adotadas
e que hoje passa por uma precariedade tremenda, porque ela se tornou grande, com mato alto, e as pessoas, aquele adotante não tem a mínima condições de fazer essa manutenção. Então, por isso que nós fizemos esse projeto, para que mais de uma pessoa jurídica possa também adotar juntamente, em conjunto, qualquer praça do município de Campinas. O projeto de lei complementar 58 de 2023 passou por audiência pública no dia 13 de maio deste ano e aguarda a inclusão na ordem do dia para a votação em plenário. De fato, existem praças em Campinas que são muito grandes e tendo mais, ou 2 ou mais adotantes, parceiros, Campinas ganha com isso. Então, eu acredito que seja um grande projeto, porque a parte verde, a área verde de Campinas merece um tratamento especial. Como trata-se de uma audiência pública, eu pergunto se existe algum questionamento por parte dos presentes. Não havendo nenhum questionamento, declaro exaurido o assunto e encerro a presente audiência pública. Obrigado. Hoje, Campinas conta com 2.500 praças, 25 bosques e parques e 2.100 canteiros centrais que fazem parte do programa de adoção. Um dos exemplos de adoção vem do Rotary Club Campinas Leste. O Rotary Club de Campinas Leste já tinha a intenção de adotar uma praça e a praça, como leva o nome do meu pai, ficou mais fácil. Então a gente teve a ideia de adotar a praça e efetivamente cuidar da praça, manter a praça limpa, bem arborizada. Eu acho que é importante, é uma iniciativa bem interessante para tentar manter uma qualidade de praça para que a população venha usufruir. Os vizinhos dão uma ajuda, mas a gente mantém uma pessoa aqui mensalmente para cuidar de toda a praça, deixar a praça limpa. Nós do Rotary, na Semana do Meio Ambiente, a gente plantou e planta árvores aqui. É um lugar onde a pessoa vem para descansar, vem para respirar um ar puro, pegar uma sombra, pegar um sol, distrair. Então é importante a gente manter arrumado e continuar nessa nossa caminhada. E esse foi o nosso Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia. E a gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas. Depois de um fim de semana em que choveu pouco aqui em Campinas, a semana ainda começa com previsão de instabilidade para esta tarde e segue essa condição para a terça-feira, que deve ser de tempo fechado, fica nublado com possibilidade de chuva. Mas em relação às temperaturas, elas voltam a subir aqui na cidade, já estão aqui na minha tela. Para amanhã, terça-feira, então, 22 de outubro, mínima de 21 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, tem audiência pública agora às 2 horas, reunião ordinária às 6 horas e nos vemos amanhã a partir do meio-dia ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.